Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado para falar sobre os mais variados recortes da sustentabilidade. Hoje o assunto é muito interessante, é a Agenda Global para Hospitais Verdes. E para isso nós convidamos Flávio Alexandre Cardoso Álvares, que é coordenador de sustentabilidade do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Obrigado, Flávio, por estar aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos contextualizar um pouquinho a questão da Agenda Global para Hospitais Verdes. Quando surgiu, para que finalidade? Vamos falar um pouquinho para as pessoas que nos assistem. Tá. Bom, a Agenda Global surgiu aí já faz mais ou menos um ano que ela foi lançada, mas é uma discussão que vem acontecendo já há algum tempo, entre organizações no mundo inteiro que trabalham com o tema da sustentabilidade, especialmente uma chamada Saúde Sem Danos, uma organização americana, né, que trabalha com esse tema, pensando em colocar o setor saúde como um protagonista da sustentabilidade na sociedade. Então a agenda surgiu como uma forma de a gente tentar traduzir principais desafios do setor em temas muito claros para as organizações e difundir essa ferramenta de maneira gratuita para hospitais, sistemas de saúde, organizações de saúde que trabalham com o tema, para que elas implementem isso nas suas atividades no dia a dia. Então essa agenda foi lançada no Brasil em 2012, foi lançada num evento aqui no Hospital Sírio-Libanês, um evento que o hospital apoia, que é o Projeto Hospitais Saudáveis. Esse seminário dos hospitais saudáveis foi o lançamento dessa agenda. O Sírio foi um dos signatários brasileiros que fizeram parte desse primeiro grupo de hospitais e foi lançado em 2012, portanto agora é o primeiro ano, né, tem aí algumas indicações da organização dessa agenda para que os hospitais iniciem um projeto de uma maneira gradual, para não ser uma coisa muito atropelada, porque são 10 pontos nessa agenda. Exatamente, você podia falar pelo menos uns 2 ou 3 para que as pessoas conhecessem. Tá, a agenda ela é ampla e ela busca muito a questão ambiental, o impacto ambiental do sistema de saúde, serviço de saúde. Entre os temas muito interessantes tem o tema da liderança, que é uma questão importante, uma liderança no hospital, não só da liderança dos seus superintendentes, dos gestores, diretores das instituições, mas a liderança de organizações também para movimentar esse tema no sistema de uma maneira geral, na área de saúde. Então a liderança é um dos temas. Tem o tema de resíduos, que é um tema muito peculiar e importante no sistema de saúde, né? A questão dos resíduos é uma questão importantíssima. Temos a questão dos farmacêuticos, dos produtos farmacêuticos, e aí é uma questão super difícil, porque é tentar a gente conseguir conscientizar médico, conscientizar a indústria farmacêutica, para que a gente tenha prescrições médicas mais sensíveis às reais necessidades do paciente, para que evite desperdício desses medicamentos e ele vá para o resíduo e possa poluir solo e água. Tem a questão das substâncias químicas tóxicas e perigosas, que essas substâncias químicas usadas muitas vezes em materiais e medicamentos que estão dentro da cadeia, né, de produção dos serviços, né, de hospitais, sistemas de saúde. Então, a substituição de substâncias químicas perigosas por produtos limpos e produtos menos poluentes que não causem câncer ou outros tipos de doença é outro tema interessante. Edificações verdes, então esse também é um projeto que é um ponto da agenda que também tem sido super tratado por hospitais, e ele envolve aí outras áreas, outras cadeias, né, de produção. Então tem a área da engenharia, a área da construção civil, energia é outro ponto fundamental, água, alimentos saudáveis também é outro ponto importante. E tem um ponto super crítico, especialmente a gente que vive em São Paulo, que é dos transportes, da gente conseguir viabilizar forma de transportar pacientes, colaboradores, de maneira sustentável, tentar diminuir o impacto ambiental o mínimo possível do transporte dessas pessoas. Obrigada, Flávio. Eu vou pedir licença para chamar um vídeo sobre o Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade
que é um selo de sustentabilidade que reconhece os detentores das melhores práticas. Empresas ou gestor com boas práticas, o Benchmarking Brasil foi feito para você. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Flávio, como eu disse para você, esse é um programa que leva muita informação para as pessoas, né? E o próximo quadro, ele trata das questões de cidadania, com muita informação do interesse do cidadão. É o Minuto Cidadão. Vamos ver a dica de hoje. Olá, você sabe o que são políticas públicas e como você pode participar dela? Política pública são ações que são desencadeadas pelos estados, no caso do Brasil, União, Estado e Município, e que realiza programas em prol à sociedade. Alguns tipos de política pública realizada é política monetária, política social, política educacional, política ambiental, política urbana. Todas essas políticas, elas realizam projetos para a sociedade. Então, quando a gente fala de política pública em ação, nada mais é do que o governo caminhando e fazendo algo em benefício à sociedade. Vamos participar? É o Minuto Cidadão, trazendo informação até você. Eu estou entrevistando Flávio Alexandre, que é coordenador de sustentabilidade do Hospital Sírio-Libanês, e nós estamos falando sobre a Agenda Global para Hospitais Verdes, um assunto muito interessante. E Flávio, eu fiz uma pesquisa e tem um documento na internet sobre a Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis. E nesse documento tem uma frase que me chamou muita atenção, que é a seguinte: as crises da saúde pública e do meio ambiente estão reforçando mutuamente o seu poder destrutivo. No entanto, há também uma crescente convergência de soluções. Quais seriam essas soluções? É uma ótima pergunta. Essa ideia que a agenda traz é um pouco da gente conseguir pensar que o sistema de saúde, o serviço de saúde, eles não estão dissociados da sociedade e do meio ambiente, né? Obviamente é uma questão sistêmica e eles estão juntos. Então, como é que os hospitais, os serviços de saúde podem propor alternativas que façam esse sistema, essas organizações saírem de parte do problema, claro, que a gente faz parte desse problema, né? O consumo de hospitais, do sistema de saúde de energia comercial, por exemplo, hoje no país é em torno de 10%. A gente movimenta também basicamente 10% do PIB nacional, ou seja, existe um impacto, né, ambiental, social e econômico muito grande do setor. Então, essas alternativas que a agenda e o projeto de Hospitais Saudáveis, Saúde Sem Danos, procuram dar às instituições para que o sistema de saúde consiga colocar iniciativas criativas, iniciativas que possam tentar solucionar problemas que hoje são parte do nosso negócio, para que a gente saia dessa questão dos problemas e implemente soluções. Perfeito. Então, existem várias iniciativas que têm sido implementadas em hospitais e sistemas de saúde para que a gente consiga diminuir nosso impacto ambiental. Então, uma das ideias que a gente imagina desse processo é que em um determinado momento a gente possa também ser considerado uma espécie de exemplo para outros setores, né? Então, nesse tipo de iniciativa. E no sistema de saúde, no setor saúde, é uma atividade muito complexa, que envolve uma série de atividades distintas, e a gente conseguir implementar soluções nessa cadeia tão complexa, eu acho que serve de exemplo para diversas outras áreas. Não tenha dúvida. E nesse documento tem um capítulo inteirinho falando sobre o papel e a responsabilidade do setor de saúde, que é exatamente o que você acabou de falar, né? Fale um pouquinho sobre isso, quais seriam, né, esse papel e essa responsabilidade? É uma responsabilidade enorme, porque o setor saúde, o sistema de saúde existe para promover saúde, prevenir e curar doenças. Isso faz parte, isso traz uma responsabilidade enorme para essas organizações. Então, hoje, por exemplo, com
aumento da poluição atmosférica, o aumento da temperatura do planeta, mudanças epidemiológicas de doenças, as comorbidades, o perfil de doentes crônicos que tem sido colocado como um grande problema para o futuro, para o sistema de saúde. Todas essas coisas são processos que vão pressionar o sistema de saúde no momento e já pressionam. Então, nós temos uma responsabilidade realmente enorme nesse processo. E a saúde, e eu vejo aí não só hospitais, mas os sistemas também, ela tem que ser vista de uma maneira mais ampla. Porque na hora que você está buscando prevenir doenças, promover saúde, você está falando em todos os aspectos humanos que envolvem a pessoa, o cidadão. Então, uma responsabilidade de um hospital é uma responsabilidade específica, mas de um sistema, por exemplo, como o Sistema Único de Saúde, é uma responsabilidade muito maior. Sim, né? Então, a gente realmente compartilha de um peso muito grande em nossas costas para a gente conseguir trazer soluções sustentáveis e tem essa consciência que é um setor muito importante, que tem que liderar essas mudanças mesmo, né? E essa agenda vem em muito boa hora. Eu vou pedir licença para chamar o vídeo que nós temos sobre as nossas publicações. O Instituto Mais, ele tem por vocação, né, construir a cultura de sustentabilidade, e sem informação, sem educação, isso é impossível. Temos muitos e-books, livros, revistas, a maioria deles estão disponíveis para free download, outros distribuímos gratuitamente nos eventos que realizamos e outros podem ser adquiridos no site que aparece na tela. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Eu estou entrevistando Flávio Alexandre, que é o coordenador de sustentabilidade do Sírio-Libanês. Estamos falando sobre a Agenda Global para Hospitais Verdes. E Flávio, nós temos um quadro muito interessante aqui que chama Minuto Saúde, que dá dicas de bem-estar, qualidade de vida, alimentação saudável. Vamos assistir. Hoje, o nosso Minuto Saúde vai falar sobre os alimentos industrializados. Aqueles que estão cada vez mais presentes nos supermercados, nas nossas despensas, são práticos, duram bastante e são a solução ideal para quem vive numa cidade grande como a nossa. Mas acho que as coisas não são bem assim. Para conseguir a praticidade e durabilidade dos produtos, os fabricantes se utilizam de milhares de aditivos químicos, que na sua grande maioria não fazem bem à saúde de quem os consome com frequência. O maior problema é a criança, com seu sistema digestivo e urinário ainda não totalmente preparado. A Organização Mundial da Saúde recomenda que não sejam utilizados aditivos em produtos alimentares destinados a crianças menores de 1 ano. Mas aí estão os iogurtes, as gelatinas, refrigerantes, biscoitos, balas, dentre outros. O assunto é muito sério e exige uma pesquisa mais detalhada. Leiam os ingredientes dos rótulos. É lá que os aditivos estão presentes. Lembrando, os ingredientes que aparecem em primeiro lugar são os que estão em maior quantidade. Voltamos aqui a conversar sobre a Agenda Global para Hospitais Verdes. E Flávio, segundo a agenda, o que é um hospital verde e saudável? Essa não é uma resposta fácil, né? Um hospital verde e saudável, a princípio, se a gente fosse pensar na agenda, seria um hospital que implementasse pontos dessa agenda no seu processo de gestão, né? Então, um hospital verde e saudável é um hospital que se preocupa com seus pacientes, com a segurança dos seus pacientes, dos seus colaboradores, mas se preocupa também com os impactos no meio ambiente que sua atividade provoca, se preocupa com os aspectos sociais, com a comunidade na qual ele está inserido. Então, o hospital verde e saudável,
é um hospital, é uma instituição que se preocupa com o seu negócio, se preocupa em fazer bem o que faz, tratar bem seus pacientes, seus profissionais, mas também se preocupa em estar integrado à sociedade de uma maneira mais... sabendo que faz parte desse processo toda uma questão sistêmica que está envolvido uma cadeia tão complexa que é a cadeia hospitalar. Então, um hospital verde e saudável é um hospital que, pelo menos, eu acho, tenha consciência da importância desses pontos e da importância de trabalhar seus serviços, o seu atendimento dentro da perspectiva de um cuidado integral, de um cuidado que pensa no paciente, pensa no profissional, pensa no seu impacto ambiental e na saúde e na coletividade em geral. Sem dúvida, é um hospital que não apenas cura, mas também previne, né? Sem dúvida, e promove saúde. E como que está sendo a receptividade do setor de saúde para a agenda global, né? Temos muitas adesões aqui no Brasil? Olha, é uma grata surpresa para a gente a receptividade que tem tido, né? No ano passado, quando foi lançado aqui no hospital, aqui no Seminário de Hospitais Verdes e Saudáveis que ocorreu aqui no hospital, tivemos já uma adesão de muitas organizações de hospitais, de organizações, sistemas de saúde. Foi uma adesão bastante significativa. Hoje eu não sei o dado ao certo, mas se eu não me engano são aproximadamente 300 hospitais que já aderiram à agenda. E aí é uma adesão que não necessariamente, que aí acho que é uma orientação da própria agenda global, de não ser uma coisa impositiva dos 10 pontos terem que ser trabalhados. Como é uma agenda muito complexa, eles orientam para que as instituições iniciem com 2 pontos, para que gradativamente elas implementem os demais. Então, por uma surpresa nossa, a gente vê que pelo menos aqui o entusiasmo do hospital, do Sírio-Libanês, para participar foi grande, e a gente viu que esse entusiasmo tem sido também em outras instituições também. Perfeito. Vou pedir licença para chamar um vídeo sobre cultura de sustentabilidade, que é um projeto incentivado que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Empresas e gestores que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, esta é a oportunidade. Flávia, esse programa ele também dá muitas dicas, muitas soluções, incentiva muitas pessoas a mudarem seus hábitos, né? O próximo quadro, ele ensina as pessoas a transformarem em um novo produto aquilo que seria descartado. É um quadro de educação ambiental que chama-se Virando do Avesso. Vamos assistir. Eu estou entrevistando Flávio Alexandre, que é coordenador de sustentabilidade do Hospital Sírio-Libanês. Estamos falando sobre agenda global para hospitais verdes. E Flávio, eu queria fazer uma pergunta, e que eu imagino já seja fruto dessa agenda, que é a campanha Saúde Sem Mercúrio. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, a gente tem acompanhado essa campanha que a organização Saúde Sem Danos
tem trabalhado ativamente nesse processo de substituir produtos que são utilizados em hospitais, sistemas de saúde que usam mercúrio por outras alternativas. E aí, muito basicamente falando sobre os termômetros e os sfigmomanômetros, que são os medidores de pressão que utilizam mercúrio. Essa é uma pauta que já vem sendo discutida não só pela Organização Saúde Sem Danos, mas por outras organizações no mundo inteiro, discutindo com a Organização Mundial de Saúde. Esse ano, especificamente, houve um acordo para que em alguns países fosse proibida a produção de qualquer tipo de equipamento utilizando mercúrio. E essa é uma pauta que, apesar dessas vitórias que foram conseguidas ao longo desses anos, ainda tem um caminho grande para percorrer, porque nem todos os países foram signatários para substituir, para fazer a substituição completa, né? E é uma substituição também de longo prazo que não permite, que não é agora para os próximos anos, ela tem uma previsão de substituição ao longo de um período. E a gente tem visto que, pelo menos aqui do hospital, a gente substituiu todos os equipamentos com mercúrio em 2006, já em 2006. E o que a gente tem percebido é que essa ação do Saúde Sem Danos para a eliminação do mercúrio tem sido super importante. No país, por exemplo, a gente acompanha, porque a gente recebe muitas informações, eles têm feito seminários no Nordeste, no Centro-Oeste do país, no Sul, em várias cidades, tentando levar para outros hospitais essa preocupação, porque realmente o mercúrio tem um potencial poluente muito forte de solos e águas, então é uma pauta assim prioritária. Eu acho que faz parte daquele ponto da agenda que é as substituições de produtos químicos perigosos na cadeia de serviços de hospitais e sistemas de saúde. Perfeito. E aquele documento que está disponível na internet sobre a agenda global dos hospitais verdes, tem um gráfico que me chamou muita atenção, que era do projeto verde para o projeto regenerativo, da escassez dos recursos para a geração dos recursos naturais. Me pareceu aí uma proposta bem interessante. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. A gente que participa desse movimento, a gente que acompanha, que procura implementar a sustentabilidade no hospital, a gente vê nesse processo, nessa proposta, né, é uma proposta teórica, né, que a gente não tem nenhum exemplo disso, é uma espécie de uma metáfora, eu acho, é a forma como eu vejo, porque de fato a gente não consegue sair do consumo de produtos e recursos naturais para a gente gerar recursos naturais. Mas é uma proposta de você sair de um projeto de hospital, eu acho, que você trata apenas a doença, que você trata apenas, traz para dentro o paciente, trata a doença como uma questão fechada, por uma questão de um processo de que o hospital e o sistema de saúde são protagonistas na sociedade para gerar saúde. E aí os edifícios, as suas estruturas físicas também compõem aí com o meio ambiente formas criativas para que você não destrua a natureza, que a gente consiga tentar zerar resíduos, tentar zerar o consumo de insumos. É uma proposta super interessante, que eu acho que ela é o tipo de proposta que faz a gente mover para frente. Perfeito. A gente tentar caminhar para esse processo regenerativo, eu acho que é o mundo ideal. É o ideal. Ele é um ideal a ser perseguido. Ele é o ideal a ser perseguido. Mas é muito interessante mesmo. Quem tiver a oportunidade, deve estar aparecendo na tela o site, né? Onde as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Me chamou muita atenção disso. E eu vou pedir licença para chamar o Pegada Jovem. É um quadro muito interessante, Flávio. Nós vamos às ruas perguntar ao jovem o que ele pensa sobre o tema que nós estamos discutindo aqui. E eu estou muito curiosa para saber o que o jovem pensa sobre hospitais verdes. Vamos ver. Você acredita que seja importante os hospitais se preocuparem com a sustentabilidade? Por quê? Sim, principalmente por conta do desperdício. Importante como as empresas também é importante. O hospital também seria importante. Eu não vou falar nenhum hospital verde, que nem você falou, mas seria importante. Como as empresas teriam que se preocupar também, os hospitais com certeza também teriam que se preocupar. É inevitável isso. Para tudo é importante, para o hospital, que nem ele falou, para a empresa, para tudo é importante, mas eu também nunca ouvi falar em hospital verde. Eu não vejo muito se preocupando pelos próprios hospitais, acho que os papéis, tudo mais, acho que poderiam ser pelo menos recicláveis, para auxiliar um pouco. Eu acho que os hospitais é mais complicado, é um nível diferente de procurar ser mais eco, porque são produtos que não podem ser reciclados. Então, eu acho que nesse caso são matérias
de plástico e água seriam essas coisas que eles deveriam se preocupar. E que eu acho que alguns hospitais, sim, estão tomando essa iniciativa, que também colabora com o cotidiano das pessoas que não estão nos hospitais, porque isso também se trata de higiene, como também as pessoas que estão dentro do hospital, que também não pagam por essa conta a mais. Não sei, acho que não, porque tudo é descartável, né? A maioria das coisas dos hospitais são descartáveis, acho que não tem essa preocupação. Sim, com certeza. Eu não sei, porque na área da saúde é meio difícil se reutilizar as matérias, mas acho que o que dá para utilizar, sim. Tirar um pouco do descartável e manter um pouco da sustentabilidade, sim, acho importante. Eu estou com Flávio Alexandre, que é coordenador de sustentabilidade do Hospital Sírio-Libanês. Estamos falando sobre a agenda global para hospitais verdes e saudáveis, do qual o Hospital Sírio-Libanês é um dos signatários. E eu queria que ele falasse para a gente assim, sobre os principais projetos dentro dessa agenda que já estão sendo colocados em prática. Ano passado a gente deu início ao processo de fazer parte da agenda, né? Então somos signatários, fizemos parte do primeiro grupo de hospitais signatários. Dentro da agenda já existem vários pontos que a gente vinha trabalhando, por exemplo, na questão dos resíduos. Aí a gente tem no processo de tentar diminuir a geração de resíduos e reaproveitá-los, a gente tem a compostagem, que a gente faz uma compostagem de em torno de 1,5 toneladas de resíduos alimentares por dia. Esse é um processo que a gente é uma iniciativa de sucesso do hospital. A questão da reciclagem também, a gente tem uma proposta bem interessante para reciclagem hoje, tentando sair um pouco de uma questão só pensada numa reciclagem dentro do hospital, para tentar capacitar catadores aqui de resíduos recicláveis, de produtos recicláveis no bairro. Então a gente está capacitando alguns catadores aqui que são acompanhados pela Unidade Básica de Saúde, dentro de uma perspectiva mais ampla de saúde e inclusão social e econômica. Então nós fazemos a separação dos resíduos e doamos para que eles vendam esses resíduos. Então esse é um dos pontos da agenda importante que a gente tem trabalhado. Temos aí a questão da energia e água, então a gente tem vários projetos no hospital, a gente tem investido bastante para que a gente reduza o consumo de energia e água. Então são outros 2 pontos que a gente tem trabalhado bastante, com resultados muito positivos. Na questão de água, implementando limitadores de vazão de água nos apartamentos, em todas as áreas do hospital. A gente tem um projeto interessante que são os agentes ambientais que andam pelo hospital para orientar as pessoas e para informar o hospital sobre vazamentos de água ou sobre descarte incorreto de resíduos endocários que não estão sendo colocados. Então esses 3 pontos da agenda a gente tem trabalhado bastante. E agora a gente está desenvolvendo os próximos passos para as outras agendas, né? A gente tem aí alguns desafios muito grandes, né? Como a questão do transporte, a gente tentar viabilizar alternativas mais sustentáveis dentro de uma cidade como São Paulo. Então a gente tem um processo aí muito complexo. Na área de compras, que é um outro ponto importante da agenda, o Sírio desenvolveu do ano passado e está implementando nesse ano a plataforma Bionexo, que é uma plataforma que a gente cadastra, homologa todos os nossos fornecedores dentro de padrões de respeito a direitos humanos, de respeito ao meio ambiente, e todos eles são visitados, depois serão visitados, estão no processo de homologação, e serão visitados em seguida para comprovarem a forma como esse processo se dá, se realmente eles estão de acordo com as documentações que eles apresentam. E aí temos os outros pontos que a gente está discutindo, de que maneira e qual que é as prioridades que nós vamos dar. Tem uma questão da substituição de produtos, substâncias químicas, e a questão dos produtos farmacêuticos, que aí envolve corpo clínico, envolve a cadeia de fato de produção do hospital. Então isso é um projeto que a gente precisa consensuar, a instituição precisa trazer. Então nesse momento nós estamos discutindo as estratégias de implementar os demais pontos, né? A gente quer tentar aí em uns 3 anos alcançar todos os 10 pontos e com indicadores para acompanhar todas essas iniciativas.
Parabéns, porque é um trabalho gigantesco, né? E a Agenda Global para Hospitais Verdes, ela é muito bem-vinda, muito oportuna. E parabéns a todos os signatários, porque de fato é uma questão muito complexa, demanda muita discussão. Mas tem que dar o primeiro passo, né, Flávio? De fato. Tem que dar. Eu quero agradecer muito a sua presença. É um assunto que não se esgota em 20 minutos e pedir que você deixe suas palavras finais para aqueles que nos assistem. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando da Agenda Global, falando um pouco do como o hospital está lidando com isso. E queria falar para todos que estão escutando, seja como cidadão, seja como profissional de saúde, que acredite nesse processo de implementar a sustentabilidade dentro da organização, que apesar de ser um desafio muito grande, ele é um projeto, esse é um processo difícil, é um processo muito complexo, mas a gente tem que pensar que é uma proposta de a gente conseguir, de alguma maneira, a sociedade conseguir dar conta dos desafios que estão sendo colocados para nós. Então, o mundo tem sido pressionado por uma série de questões climáticas, a gente tem as questões urbanas, as questões sociais aí que estão em volta da gente. Eu acho que o importante das instituições é a gente se comprometer, ou como cidadão se comprometer à mudança, né? Seja por meio de processos que foquem a questão ambiental, seja do processo do ponto de vista ambiental, mas que a gente consiga, de alguma maneira, criar esse sentimento de que a gente precisa da mudança. Eu acho que é importante para todos que estão escutando, como profissionais de saúde, seja como cidadão, que acredite nessas propostas, porque elas são importantes. Eu acho que hoje todas as instituições, os cidadãos têm que se comprometer com essas questões, porque o que a gente vê em torno da gente, todo no processo dessa urbanização que a gente tem visto, das questões sociais, as questões ambientais, é que a gente precisa mudar. Então o processo de mudança está aí, e esse processo eu acho que não só é importante para a gente como cidadão, mas também as organizações pensarem que é importante para a perenidade dessas organizações também. Então queria deixar esse recado para todos, agradecer bastante e deixar também aqui nosso contato, abertura para quem quiser conhecer melhor o nosso projeto, que fale com a gente, estamos abertos à disposição para dialogar com a sociedade e construir esse conhecimento novo que a gente está buscando aí. Perfeito. Agradeço muito a sua participação, o tema de hoje é muito relevante. Agenda Global para Hospitais Verdes é uma ferramenta assim, muito boa para a gente construir um futuro melhor e mais sustentável. E agradeço também a você, internauta, que nos acompanhou. E convido para o nosso próximo programa, sempre às quartas-feiras, às 14h30, com tema atual e relevante. Eu espero vocês. Até lá!